Em nome do Instituto Tomiotaki, eu queria dar as boas-vindas a todos, todas e todes para essa mesa chamada Arquitetura e Crítica, Reflexões sobre Debate e Circulação, que foi pensada a partir do Núcleo de Cultura e Participação, onde nós abrigamos um amplo programa, dentre eles uma série de conversas sobre arquitetura, e pensando principalmente uma transdisciplinaridade a partir do campo da arquitetura, em conexão com o design, com as artes e com a educação. E acho que a razão também da gente ter pensado justamente essa mesa é poder expandir essa conversa, pensando a partir da arquitetura e das possibilidades de diálogo com essas outras disciplinas, de maneira a justamente borrar esses limites e conseguir construir reflexões também para os nossos outros programas dentro do Núcleo de Cultura e Participação. Queria agradecer, porque essa mesa não poderia ter sido pensada sem a contribuição do Consulado Geral da França no Brasil, aqui representado hoje pelo Patrice Pau. E queria convidar, então, a Sabrina Fontenelle, que vai ser a mediadora dessa mesa, para compor a mesa e iniciar essa nossa noite de conversa. Obrigada. Bom, obrigada, Carol, pela apresentação, pelas boas-vindas. Boa noite a todos, todes e todas. É uma alegria estar aqui, reunida nessa noite, um pouco caótica de trânsito, para promover e discutir arquitetura, arte, cultura, enfim, possibilidades de transbordar essas reflexões além do papel, né? Eu queria reforçar o agradecimento da Carol, do apoio do Consulado da França no Brasil, especialmente do Patrice Pau, que está aqui na nossa plateia, e agradecer a todas as equipes do Instituto Tomiotaki que tornaram possível também esse evento, cada uma das partes envolvidas, manutenção, audiovisual, equipe do educativo, equipe de prêmios. Mas eu queria agradecer especialmente a Ana Karina Nogueira, que trabalhou arduamente para cada um detalhe dessa mesa fosse realizado. Eu queria avisar também que essa mesa está sendo gravada, Ricardo Miada está ali gerenciando as câmeras, a gente pretende disponibilizar essa discussão depois aqui. Então, por conta disso, a gente vai deixar circulando entre a plateia uma lista com um pedido de autorização de vocês para, caso alguma imagem apareça, vocês permitam que isso apareça. Se alguém se sentir incomodado, acho que a gente pode falar também com a nossa equipe. Bom, feitos os devidos e iniciais agradecimentos, eu queria convidar aqui à mesa as nossas duas queridíssimas convidadas. De partida, já agradecer a disponibilidade de virem de Paris e de Belo Horizonte. Então, queria convidar primeiro a Caroline Honorian, e falar um pouquinho do perfil da Caroline. A Caroline nasceu em 1992, ela mora em Paris, é escritora, editora e curadora de arte independente e trabalha também como diretora artística. Ela é formada como historiadora da arte desde 2016, e em 2019 ela já iniciou o doutorado dela sob a orientação da Anne Lafon. A pesquisa de Caroline se concentra em práticas emergentes entre a diáspora negra ou praticantes da arte queer. Seu trabalho também se concentra em movimentos contraculturais. Sua escrita e pesquisa se cruzam com as perspectivas da história da arte de diferentes disciplinas, como a música, entre elas. Seu trabalho gira em torno da futuridade e da espacialidade. Caroline participou em projetos colaborativos, como o Black to the Future, ou o Espaço Queer, gerido por artistas, com o qual tem curado exposições e eventos. E, atualmente, ela é membro do conselho editorial da revista The Funambulist e também editora de arte da revista Draft 001. Caroline, merci beaucoup por esse. E também queria convidar à mesa
a nossa querida Renata Marques. Renata é professora da Escola de Arquitetura e Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG, é formada em Arquitetura e em Artes Plásticas e é mestre em Arquitetura e doutora em Geografia, com pós-doutorado em Antropologia. Ela também atua como editora e curadora e é uma das fundadoras e editora da revista Pisagrama. Renata, obrigada por estar aqui essa noite. E a gente conversou um pouco antes da mesa se iniciar e combinamos que a Renata faria a primeira fala, né, Renata? Então, o microfone é todo seu. Bom, boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui hoje, para conversar com vocês, né? É um prazer conhecer Caroline, saber mais da Funambulist, e eu agradeço muito o convite da Sabrina Fontenelle, da Carol Tonetti, o apoio da Ana Karina Nogueira também, né? Eu admiro muito o trabalho do Instituto e fico feliz de iniciar esse diálogo em torno do prêmio, né, da arquitetura. Bom, eu, como Sabrina disse, eu sou professora, né, na Escola de Arquitetura da UFMG e da Formação Transversal em Saberes Tradicionais da mesma UFMG, e sou uma das fundadoras, né, e editoras da revista Pisagrama, que foi criada em 2010 em Belo Horizonte, por mim, por Wellington Cansado, que está ali na plateia também, por Roberto Andrés e Fernanda Regaldo, inicialmente, e depois conta com a participação do Felipe Carnevale, que também está aqui na plateia, e com a Paula Lobato, que infelizmente não está aqui na plateia, né? Bom, então, só para introduzir, né, me situar nessa discussão, há mais de 20 anos eu venho atuando com publicações e com exposições como plataforma de pesquisa de compartilhamento público de arte e arquitetura, né, e em diálogo com outros campos do conhecimento e outras comunidades de conhecimento. Então, a minha presença na universidade, ela se dá, sobretudo, por esse movimento constante de ir e vir, né, dentro dela e para fora dela, dentro dela, entre os muitos campos do conhecimento, né, o ir e vir também na companhia dos mestres e das mestras das culturas tradicionais que, dentro da universidade, impactam esse cotidiano institucional e que mudam radicalmente o modo como a gente entende e define o que é conhecimento. E o ir e vir nos projetos editoriais, expográficos, curatoriais, né, que se dão fora desse lugar acadêmico. Bom, e aí esse movimento de ir e vir, ele é pautado pela necessidade de inventar modos sensíveis de desaprender as bases do que nos formou e de experimentar modos coletivos de fazer arte, de arquitetura, né, de escrever, de estudar, de exibir, de publicar, de compartilhar, de projetar e de construir ou deixar de construir. Bom, então, depois dessa pequena introdução, a pergunta de partida para a gente poder mobilizar as ideias de arquitetura crítica e circulação propostas pela mesa seria: como desaprender uma ideia de arquitetura que foi, e ainda é, formada a partir da violência do colonialismo, do eurocentrismo, da excepcionalidade humana, do exclusivismo, do etnocídio e do epistemicídio, mas que não assume essa sua violência constituinte. Bom, está em jogo, então, o exercício da recusa a essa violência e da imaginação política de práticas espaciais que incluem escutas, colaborações e alianças. Está em jogo também pensar a arquitetura mais próxima dos territórios, não a partir daquela definição, né, do Corbusier, do jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz, mas a partir de práticas ancestrais de produção e cuidado com o espaço. Bom, e o cuidado com o espaço, ele pressupõe alargar a nossa percepção junto aos territórios, né? Pressupõe a recusa
dessa excepcionalidade humana e a percepção de que a gente é um entre tantos outros viventes e que cada um deveria diplomaticamente poder fazer a sua parte para manter esse fluxo vital na Terra, né? Bom, aí eu estou projetando uma frase da Vinciane Desprez, né? Nossa imaginação é tão pobre e egocêntrica que, se extraterrestres visitassem a Terra, pensamos que seria conosco que entrariam em contato. Bom, é uma frase divertida e, ao mesmo tempo, trágica, né? Dessa filósofa belga da ciência, que aponta para a ficção dessa excepcionalidade humana e para o encolhimento brutal do mundo sob essa visão. E é com essa visão de mundo que a arquitetura tem, historicamente, escolhido lidar, essa visão encolhida de mundo, né? Então, qual que é a responsabilidade da arquitetura ao atuar nessa era que recebeu o nome de antropoceno? Como converter essa responsabilidade em uma oportunidade? E aí, eu trago essa outra pergunta, né? Como pensar a arquitetura como uma oportunidade de cuidar do mundo compartilhado, o que inclui questionar privilégios, abrir mão deles e os utilizar? É uma pergunta, quer dizer, uma frase da Ariela Aisha Azoulay, né, que é uma pensadora palestina, que tem ajudado a gente a falar dessa violência imperialista atuante em todos os campos, né? Ela acrescenta: cada trabalho em seu campo, campos variados, como arte, arquitetura ou medicina, não pode ser concebido em si mesmo e desdobrado como uma história ou atividade progressiva a ser avaliado por seus resultados, mas, em vez disso, como uma atividade mundana, um modo de engajamento com o mundo que busca impactá-lo e que está pronta para ser impactada por ele, né? Como pensar a arquitetura como uma atividade mundana, nesses termos que a Ariela traz? Só que o que a gente chama de mundo não é uma coisa única ou universal. Um mundo antropocênico, exterminador de passados, e agora a gente sabe que exterminador de futuros, né? A discussão não é se o mundo é objetivo ou subjetivo, mas saber que ele é múltiplo, que são muitos mundos que estão por aí, que cada ponto de vista é um ponto de vida que não expressa a própria percepção sobre um mundo comum a todos, mas é, em si mesmo, a expressão de outros mundos, né? Se há mundos múltiplos, o problema, então, da comunicação e da tradução assume uma grande importância, né? Como a gente habitar junto e compor junto esses mundos associados. Bom, como praticar arquitetura estando alertas para os incomuns que sustentam o comum? Essa pergunta é da antropóloga peruana Marisol de la Cadena, que orienta a gente nesse exercício de como compor juntos o mundo, né? Ela, a partir de vários trabalhos etnográficos no Peru, ela chega à conclusão de que ela não queria usar a expertise dela para mediar a tradução de um conhecimento local numa linguagem universal. Ela fala: eu queria trabalhar com eles, com os meus interlocutores, para saber sobre a vida deles, sobre o mundo deles. E isso me conduziu à contação de histórias, ao historicamente não reconhecido como real. Encontrar as diferenças tornaram possível uma conexão entre nós. Isso é um grande aprendizado para a gente interessado nesse trânsito entre mundos, né? Como não achatar o mundo que é traduzido com os nossos termos e significações limitadas? Vamos tentar tornar incomum, preservando as diferenças qualificantes? Vamos perceber quais mundos são expressos ali e seu direito à existência plena e divergente? Bom, se os corpos são frequentemente deixados de fora das imagens que circulam, né, das publicações e exposições de arquitetura, como a gente está acostumado a ver, se comunidades inteiras são excluídas por projetos e planejamentos, como transitar entre mundos e encontrar as diferenças que possibilitam as conexões e alianças? Bom, aí eu trouxe duas histórias. A primeira história aconteceu semana passada, no Quilombo Manzo, em Belo Horizonte.
na verdade, ou melhor, né, no Quilombo Manso, onde está Belo Horizonte, porque os quilombos são anteriores às cidades, né, a gente tem que fazer essa inversão. E Makota Kidoyale, né, a liderança, uma das lideranças do Quilombo Manso, ela nos conta sobre como ela redescobriu a arquitetura, né, ela e a comunidade, com os diálogos com a universidade, onde ela atua como professora naquela formação transversal em saberes tradicionais que eu anunciei aqui no início, e recebendo grupos de alunos e professores para a construção de alianças espaciais. E o Wellington, que está aqui, pode falar um pouco mais sobre isso também. Ela diz que nosso entendimento da arquitetura era de distanciamento, era quando nomeavam o que a gente fazia como feio, como mal feito, ou quando diziam que a gente não deveria estar ali, que atrapalhava a cidade, ou ainda quando cercavam a mata vizinha e intermediavam o nosso acesso a ela. E, na verdade, o acesso aos elementos que compõem, né, a prática espacial dessa comunidade. E aí, a partir dessas outras experiências, ela começa a entender que a arquitetura pode ser toda uma outra coisa, com distanciamento inicial suprimido, com as diferenças vívidas, né, nesse contato, e a partir disso ela pode imaginar, inclusive, futuros arquitetos dentro da comunidade. E eu enxergo essas experiências que a gente tem repetidamente na UFMG como flechas, né, na crítica clássica, como esse lugar apartado e privilegiado da nomeação, da desqualificação, da visibilização e da invisibilização de autores e modos de fazer. E nos mostra que a crítica, a reflexão e o debate estão sendo feitos nas exterioridades do que a gente convencionalmente chama de campo da arquitetura. Então, a crítica e o debate estão sendo produzidos pela contação de histórias, pela oralidade, pelo cinema indígena e pelas práticas estéticas epistêmicas de olhares reversos, como essa flecha que a Makota nos lança. A segunda história que eu queria contar ocorreu há alguns anos atrás, não foi semana passada, e foi foi registrada por Célia Chacriabá, que hoje é deputada federal por Minas Gerais, na ocasião de uma aula, também na formação transversal em saberes tradicionais, quando uma mestra da construção e da pintura Chacriabá, comunidade Chacriabá é uma comunidade indígena em Minas Gerais, e a Libertina Chacriabá foi à escola para a gente construir junto uma casa de barro e para a gente poder praticar a pintura de toá. Bom, a casa de barro é uma casa construída tradicionalmente pelos Chacriabá, que é uma casa que conversa com as estações do ano, né? Então, é uma casa de barro que ela, com a estação das chuvas, ela se desfaz um pouco e depois ela tem que ser refeita. E a pintura de toá é uma pintura de barro também, uma pintura com vários pigmentos, né, da terra, do território Chacriabá, e é uma pintura que é feita também, e a chuva vem e desmancha a pintura, e a pintura tem que ser refeita, uma pintura de terra e pigmentos naturais. E, nessa ocasião dessa aula, um aluno da arquitetura pergunta para ela: mas, dona Libertina, senhora não gostaria que a gente pensasse junto um modo de construção mais durável, para que vocês não tivessem esse trabalho repetido de a cada ano ter que refazer a mesma coisa? E ela responde e fala: isso seria terrível, meu filho, porque como que as crianças iam aprender a construir, a fazer a pintura de toá, né? Então, isso também é um aprendizado incrível, que tem a ver com desaprender, né, todas as certezas que a gente tem a respeito da durabilidade, né, e a respeito da circulação e da transmissão de conhecimento, né? Então, essa inteligência estratégica dela, né, da circulação do conhecimento, do compartilhamento coletivo e do cuidado com o espaço, lança mais uma flecha na crítica de arquitetura, né, dessa vez contra a nossa ilusão moderna do durável. Bom, e aí eu agora vou falar um pouquinho da revista Pisiagrama, né, que
que eu e esses outros que eu já citei aqui nos dedicamos há 13 anos, e essa revista ela é interessada no diálogo com essa multiplicidade de mundos, né? E ela surgiu em 2010 no intuito de ser uma revista de arquitetura que conversasse com qualquer pessoa sobre arquitetura e seu campo expandido. Nunca foi uma revista acadêmica, nunca foi uma revista sobre arquitetura sem o seu campo expandido, né? Então, era uma ideia de imaginar a arquitetura como algo ordinário, em vez de algo extraordinário. No início, a gente partiu do esforço de pensar a precariedade da noção de espaço público no Brasil. Esse era o mote inicial da revista. Mas depois, né, nesses 13 anos, ao longo da experiência que a gente foi construindo juntos, né, nesses processos de pesquisa editorial, a gente foi compreendendo melhor o que a gente estava fazendo e a gente foi ampliando essa ideia de espaço público para a noção justamente dos mundos múltiplos. E a gente tem tentado dialogar e fazer exercícios tradutórios dessas outras cosmologias, linguagens e repertórios espaciais. Então, a revista é uma revista temática. Vocês estão vendo aí, tem os 12, né, primeiros números e os seus temas, né, respectivos. São temas que, no início, cruzavam mais essa ideia do espaço público e depois a ideia desses mundos múltiplos, né? É uma revista sem fins lucrativos, sem publicidade, e que tem como premissa o acesso aberto no seu site a todo o seu conteúdo na íntegra e ainda a produção de conteúdos exclusivamente online. A gente segue imprimindo a revista também, quando a gente tem recursos para isso, porque a qualidade gráfica e a relação com as imagens tem um papel muito importante na experiência do conteúdo e porque ela impressa circula em outros lugares de outras maneiras, físicas e afetivas, ampliando a suposta acessibilidade universal das redes, né? A gente produziu, então, esses 6 primeiros números temáticos. Espera aí, volta, por favor. Que são um pouco diferentes dos outros, né? Vocês estão vendo, no contexto do programa Cultura e Pensamento, em 2010, né? Na época do Ministério da Cultura do Gilberto Gil. E esse projeto foi incrível, porque o MINC produziu 10.000 exemplares de cada número e distribuiu gratuitamente em todo o Brasil, né? Foram 6 revistas contempladas aí nesse edital. Depois do fim desse programa, seguido depois do fim do próprio Ministério da Cultura, né, a gente continuou a trajetória editorial, porque a gente não queria parar mais de fazer a revista, e a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para a edição de mais 2 números, né, que é justamente o número 7 e 8, aí, né, Passeio e Extinção. E depois a gente foi lançando mais os outros próximos 9 números, né, depois dessa temporada. Pode passar, por favor, Vitor. Esses são os 3 últimos números, né, o da esquerda é o último, é o número 15, dedicado ao tema comunidades, né? Com as capas, com imagens, né, da Alissa Patachó, do Francisco Papas Fritas, um artista chileno, e do Maxwell Alexandre, a terceira aqui, né? E a gente está finalizando agora o próximo número, que é um número especial, que a gente está experimentando uma editoria compartilhada, uma espécie de residência editorial, com antropólogas aqui de São Paulo, né, a Anaí Vera, a Bianca Tisolini e a Karen Shiratório. Bom, o último número publicado, que é dedicado ao tema comunidades, ele incluiu ensaios das 2 pesquisadoras, autoras que eu acabei de citar, que é a Ariela Azoulay e a... Pode passar, por favor, Vitor. Que é a Ariela Azoulay e a Marisol Della Cadena, né? Aí é uma imagem do Adriano Machado, que estabelece um diálogo com o texto da Ariela Azoulay.
A gente também, eu queria falar um pouquinho dessa conexão das imagens com os textos, né? A gente, desde o início, nunca entendeu as imagens como ilustrações dos textos, né? As imagens são pesquisas próprias e pesquisas que têm enunciados próprios e que entram para dialogar com os textos, né, publicados. Então, a gente costuma falar que são atravessamentos. Os ensaios visuais são atravessamentos aos ensaios textuais e criando diálogos poderosos e novos, né? Então, Adriano Machado é um fotógrafo baiano, né, que nessa revista conversa com essa pensadora palestina, professora da Brown University, né? Pode passar, por favor. Esse também é um outro trabalho, que é a pintura, né, da Tapchi, na Aldeia Vertical, né, um edifício do Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, que estabelece um diálogo direto com outro texto da revista, da Camila Bevilacqua. E esse é também um ensaio fotográfico do projeto Remexe, de uma comunidade cultural na favela da Serra, em Belo Horizonte, né, que se chama Lá da Favelinha. Então, são ensaios visuais potentes, né, que dialogam com pensamentos potentes também desses autores e autoras que a gente convida para nos ajudar nessa tarefa aqui, né? Outros números da revista incluem ensaios dessas outras autoras citadas aqui, né? Inclusive Vanciane Desprez, Makota Kidoyalé e Célia Chacriabá, todas que eu citei aqui, né, todas as citações partiram dessa relação editorial que a gente estabeleceu ao longo desses anos. Bom, o conteúdo de cada número da revista inclui a produção do que a gente tem chamado de oralidades impressas, que é um método editorial de produção de bibliografias necessárias, né, urgentes, que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, a partir dessas escutas, conversas, transcrições e edições. Esse método também, recentemente, ele tem garantido, para além da geração de ensaios na revista, a produção de livros que aprofundam esses diálogos, né, a partir de um ensaio e vira um diálogo mais duradouro, que vira um livro, né? Bom, e aí eu já vou me encaminhar para o final, né, Sabrina? Não sei se eu já falei meus 20 minutos. E eu queria terminar essa fala com uma seleção de 5 pensamentos críticos produzidos, então, fora desse campo oficial, convencional da arquitetura, a partir dessas oralidades, dessas exterioridades, né, dessas oralidades publicadas pela Pisiagrama, sobre, para e contra a arquitetura, né? Bom, a primeira citação é da Djerá Guarani, é um texto que se chama Tornar-se Selvagem, que nasceu a partir de uma conversa que a gente fez com ela numa Bienal de Arquitetura, aqui em São Paulo, a Bienal Internacional de Arquitetura, que a gente foi convidado para pensar uma mesa de debate, a gente chamou a Djerá Guarani e outros convidados, e a Djerá, e a partir dessa conversa a gente produziu esse artigo, esse ensaio, e é muito importante porque ela faz também uma crítica, uma flecha crítica muito perspicaz, né? Que ela fala, bom, se a gente está nessa situação catastrófica e limite, né, atual, isso foi causado por pessoas que se dizem civilizadas, né? E se hoje tem um interesse e, comparativamente, a gente está trabalhando numa outra direção muito focada nesse cuidado, né, com o território, o que eu preciso fazer para concluir que vocês devem se tornar selvagens, né? Então, é um texto muito potente e que é muito apropriado para a discussão e para os nossos desafios, né? E esse texto ele estabelece um diálogo com essa série muito linda da Carolina Caicedo, né, que ela faz uma linhagem de mulheres pensadoras ambientais, né, que alimentam o trabalho artístico dela. Bom, a segunda citação, o segundo pensamento é do Ailton Krenak, né, que com certeza vocês conhecem mais, a partir de um livro que a gente organizou, a partir de um evento
que foi um projeto muito incrível, que teve a participação dele como um dos interlocutores, com vários grupos de trabalho, pensando a relação do design e da arquitetura junto às comunidades, e da arte junto às comunidades, né? E o texto dele chama Saiam desse pesadelo de concreto, né? Então, é uma flecha também afiada de uma crítica à arquitetura, que ele vai dizer, eu não tem outro jeito de falar disso, a não ser evidenciar essa falta de imaginação, né? A gente tem uma riqueza de materiais, uma riqueza de possibilidades espaciais, e por que que há centenas de anos a gente está fazendo as coisas da mesma maneira, né? Então, a gente tem esse chamado do Ailton Krenak. O próximo que eu trago para conversar conosco aqui é o cacique Babau Tupinambá, que, em outubro do ano passado, o programa de pós-graduação lá da arquitetura da UFMG o titulou como doutor por notório saber. Então, o cacique Babau é doutor em arquitetura e urbanismo pela UFMG. E estava lá até ontem. Ontem ele voltou para a Serra do Padeiro, na Bahia. E ele traz essa discussão, né, da excepcionalidade humana, que eu disse no início, né? Ele fala, por que que o ser humano acha que só ele pode viver dignamente sobre a Terra? Né? E o direito dos pássaros de ter suas árvores para pousar, cantar e fazer o ninho. E o direito da preguiça de ter sua árvore para morar. E o direito do tatu de ter uma terra para cavar e morar dignamente. Então, é uma outra concepção, né, de espaço e uma outra problemática muito importante para a gente pensar esse cuidado com o espaço e esse como compor junto o mundo, né? Aí a gente tem uma imagem do Denilson Baniwa, né? Foi uma oficina que ele fez de cartazes que acompanha esse texto, né, publicado do cacique Babau na revista. Bom, acho que o penúltimo, né? A penúltima citação aqui que eu trago para a gente pensar junto é uma citação do Joelson Ferreira de Oliveira, que é uma liderança do assentamento Terra Vista e da Teia dos Povos, no sul da Bahia também, e que também foi titulado doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, e que estava lá na UFMG 2 semanas atrás, pensando, construindo com a gente outras possibilidades, né, práticas de pensar o território. E ele fala, então, que a terra é um ser, mas não é isso que se aprende nas escolas. Para as comunidades indígenas, a terra é vida. Para um nordestino, isso aqui é vida. Chegou a hora de entender que somos parte da terra, não proprietários dela. Se ela acabar, a gente também acaba. E a última presença invocada aqui é do nosso querido pensador, tradutor contracolonial, que é o Antônio Bispo dos Santos, né, o Nego Bispo. Ele vai falar o que é a cidade, ao contrário da mata. A cidade é um território artificializado, exclusivamente para os humanos. Qualquer outra vida que tenta existir na cidade não consegue. Se existe, é graças à força do orgânico, mas não porque os humanos queiram, né? Pode passar. E é isso, a gente está preparando agora um livro, né, uma parceria da Pisiagrama com a UBU, editora, um livro do Nego Bispo, que é um livro que a gente tem construído há 2 anos, a partir de muitas conversas com ele, né? Então, ele diz que quando a gente confluencia, é uma palavra dele também, a gente não deixa de ser a gente passa a ser agente e outra gente, a gente rende. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela escuta e fiquem à vontade para comentar. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu vou passar a palavra para Caroline. Merci beaucoup, Renata, pour cette très belle présentation qui donne beaucoup à penser. Et avant de commencer, j'aimerais à nouveau remercier Sabrina ainsi que toute l'équipe de l'institution pour cette invitation qui me rend très, très heureuse. Et puisque cette discussion est filmée, j'aimerais aussi saluer la présence de
des traducteurs, parce que tu parlais de traduction tout à l'heure, et c'était un élément très très important pour moi et pour l'un des contributeurs de Funambuliste, Kenny Tegia, qu'il y ait cette traduction en langue des signes. Donc merci beaucoup pour votre présence également. Alors je vais commencer cette présentation qui ne sera pas forcément orientée autour de l'architecture en tant que soi, mais plutôt autour de la question de l'espace et comment en fait ces questions-là viennent nourrir ma propre recherche. Et à travers quelques cas pratiques issus de cette recherche, j'aimerais pouvoir à la fin discuter avec vous de comment on crée justement un espace éditorial complexe avec les membres de Funambuliste. Voilà. Donc je vais d'abord commencer à vous parler de le non-espace. Mais par ailleurs, j'ai écrit cette présentation en anglais. Donc ayez un peu de patience avec moi pendant que je me retraduis, puisqu'on parlait de traduction. Pour venir vous voir, j'ai dû aller au terminal 2E à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Ambient 1, Music for Airport de Brian Eno. Alors, je ne l'ai jamais entendue, cette pièce, jouer dans son environnement, l'environnement pour lequel elle a été composée, c'est-à-dire un aéroport et sur ses speakers. En 1970, Marc Auger a décrit l'aéroport comme un non-espace, c'est-à-dire le produit standardisé de l'hypermodernité. D'après Auger, l'aéroport est un espace. Donc, dans les années 70, Marc Auger a écrit à propos des aéroports comme non-espace, c'est-à-dire un produit standardisé de l'hypermodernité. D'après Auger, les aéroports sont un espace blanc, stérile, homogène, qui est agrémenté de lignes de sécurité, de restaurants qui sont tous semblables les uns aux autres et d'espaces d'attente. Dans la même veine, Brian Eno, qui pensait des aéroports qu'ils étaient des espaces neutres et génériques, mais aussi des expériences neutres et génériques, a composé sa pièce ambiante pour générer un espace de calme et de réflexion qui devrait soi-disant accompagner et fluidifier les mouvements de l'aéroport, les mouvements des voyageurs. Un petit peu comme l'art conceptuel dans les années 60 à 80, la musique ambiante a déjà été discutée comme une discipline blanche, c'est-à-dire une discipline artistique qui embrasse et qui assume une neutralité axiologique. La conception de l'aéroport de Eno n'est donc pas éloignée de ces conceptions que l'on retrouve chez les artistes conceptuels, dans les institutions occidentales d'art, et qui conceptualisent les corps noirs ou de couleur, ceux des non-citoyens, les bien mal nommés non-citoyens, ou des personnes indigènes, qui n'arrivent pas du coup à envisager leur expérience contre le fond en fait blanc de l'espace et de la modernité ou de l'art. C'est donc sans surprise que Eno est incapable de comprendre comment de comprendre l'expérience d'un sujet avec le pouvoir et la chorégraphie du pouvoir dans l'aéroport et de comment elle ne peut pas du tout être fluidifiée. Donc ceux qui doivent composer avec les dispositifs d'hypersécurité, de surveillance, de profiling et même les expériences de frontières sont classés, séparés, orientés et ralentis, ainsi que leurs mouvements, à l'aéroport ou n'importe où d'autre, je dirais même dans les espaces d'exposition. En 2016, le compositeur nigérian-américain Chinua Amobi a released un album intitulé Airport Music for Black Folks. Donc cette chanson, Milan,
est une réponse ironique au projet de Eno et des assomptions qu'il comportait. En fait, Milan forme un diptyque avec une autre chanson qui s'intitule Amsterdam et qui viennent directement antagoniser les espèces de plages un petit peu aériennes de Eno. Et donc là où il y avait les synthétiseurs de Eno créaient une espèce d'atmosphère abstraite et légère, Amobi s'amuse à distiller des buzz, des soupirs, des souffles interrompus qui se transforment en percussions. En fait, il divertit, il renverse les voix inarticulées de Eno dans la précédente chanson qui s'appelait donc 2-1, et il leur oppose une voix robotique qui articule en fait une politique de refus et de fugitivité, qui répète sans cesse « I'm not coming », je ne viens pas. Et d'ailleurs, je ne viendrai pas. Placelessness. Le refus et la fugitivité sont intimement liés à la question de l'espace dans les questions diasporiques. D'ailleurs, l'avion que j'ai dû prendre pour venir vous voir ce soir est parti à 23h. J'avais les yeux collés à l'écran. Je ne regardais pas des... Ah oui, effectivement. Je ne regardais pas des films, mais j'étais plutôt très intéressée par les options de caméra et les images qu'elles généraient. Donc, il y avait une des caméras qui était placée devant l'avion et l'autre derrière. Et contre le ciel complètement noir et obscur, je ne voyais que les lumières blanches et rouges qui émettaient des flashs réguliers devant mes yeux, en créant des scories visuelles sur la surface pixelée. Et en fait, ces espèces de points, c'était comme si les points que je pouvais voir sur l'option carte se déposaient en fait sous mes yeux et sur la surface de la mer. Et la mer, justement, toujours dans cette question diasporique, et surtout l'océan Atlantique, qui était en train de se déployer sous l'avion, sont également intimement liés à l'imaginaire diasporique et à sa géographie. L'Atlantique est crucial parce qu'il est l'emplacement, le locus des cultures submergées qui évoquent la construction de mondes mythologiques, et notamment celui de Drexciya. Drexciya, c'est un duo électronique africain-américain de musiciens qui a officié entre 1992 et 2002. C'était ce qu'on appelle des afrofuturistes. Et du coup, ils ont créé ce peuple, les Drexciyans, qui vivaient sous l'eau. Les Drexciyans, c'est une espèce marine qui descendrait, d'après donc du coup ce mythe, des femmes des captives africaines qui se sont lancées, qui étaient sur les négriers. Donc, alors qu'elles étaient sur le point de donner naissance, elles se sont jetées toutes à l'eau. Et en fait, l'accouchement, donc déjà, l'accouchement dérangeait finalement la machine économique et terrible en fait du commerce transatlantique. Mais du coup, elles ont décidé, en se jetant, elles créent un bug dans cette machine. Et en fait, les Drexciyans, ce sont leurs enfants. Donc James Stinson et Gerald Donald, qui sont du coup donc, les noms de ces deux musiciens, donnent l'histoire de la genèse de ce mythe dans un petit ouvrage qui s'appelle The Quest. C'est l'ouvrage qui accompagnait l'un de leurs albums. Et donc on peut y lire: serait-il possible pour les humains de respirer sous l'eau? Un fœtus in the womb de la mer est en vie. Il est déjà dans un espace aquatique. Drexciya dit qu'elles se sont jetées à l'eau, mais c'est intéressant de voir comment ce mythe positif qu'ils ont créé, positif bien que terrible, redouble finalement les histoires bien réelles des captives africaines qu'on jetait en fait depuis les bateaux négriers et qui se jetaient aussi en pensant que dans la mort, elles pourraient retourner auprès des leurs et sur leur propre continent, c'est-à-dire le continent africain. Dans les deux cas, les voix des machines d'Amobi et les voix des êtres mythiques Drexciyans émettent depuis nulle part, nowhere. Ça n'est pas juste une question orale, A-U-R-A-L,
c'est-à-dire tous les sons réels ou imaginés qui comprennent la musique, les voix ou les sons. C'est aussi qu'ils émettent depuis un espace dévoué et assigné à la question de la blackness, ou en français négrité. En 1948, l'auteur africain-américain Ralph Harrison a écrit un essai intitulé Harlem is Nowhere. Harlem n'est nulle part. Le titre, il le tire en fait de réflexions qu'il entendait à travers son quartier. Dès que quelqu'un demandait « How are you ?» « Comment vas-tu ?» L'autre répondait « I am nowhere » « Je ne suis nulle part ». 4 ans plus tard, Ellison a écrit « Homme invisible » pour Kishantu, ou en anglais dans la langue originale « Invisible Man », un roman qui racontait l'histoire d'un homme noir qui a cherché refuge dans une autre matière noire, c'est celle-ci cette fois ni le ciel ni l'océan, mais celle d'une cave noire à Harlem. Une cave qui, comme l'aéroport ou l'océan, depuis une perspective noire, est un espace de placelessness. La placelessness, comme nous le rappelle Fred Moten, est un espace, un sentiment et un affect. Il dit ainsi être mis à sa place et être maintenu à sa place. Se voir conférer un espace et se le voir avoir, le posséder et le garder comme le nôtre. Avoir un corps imposé sur nous-mêmes, comme notre place à nous-mêmes, comme simultanément notre fondation et notre incarcération. Frottage. Ces notions de nowhere, nulle part, et de placelessness, donc ce sentiment de ne pas avoir d'espace, trouve une autre profondeur et épaisseur dans l'œuvre de la jeune artiste Luna Maou. Donc, je vais vous montrer un petit extrait ici. En fait, c'est une œuvre qui est en tout channel normalement. Donc là, il y a j'ai mis en place le dispositif de manière un peu précaire. Merci, Victor. Donc, en tant qu'adoptée, ça fait un petit moment, depuis ces années adolescentes à vrai dire, que Luna Maou a les yeux rivés sur son propre écran. Elle a la recherche sur Internet et sur les réseaux sociaux de liens généalogiques avec la diaspora africaine. Donc, de fenêtres en onglet. C'est une jeune artiste qui curate du contenu de l'économie visuelle noire et qui l'intègre dans sa collection d'images qui est toujours en train de se construire. C'est une archive extensive de performances, d'interviews avec des célébrités, de moments complètement random et de scènes de vie d'étrangers. Luna les découpe, les sépare, les recontextualise, les superpose, images, musique et son. Du logo bi jusqu'aux images d'athlètes qui courent ou encore de mariage. Elle produit une archive à la fois sensible et critique sur la culture des années 2000 jusqu'à maintenant. Elle revisite surtout les notions de relation, de kinship, dans le sens de kinship, et réfléchit à des questions aussi politiques aussi variées que la question de la violence policière.
Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet aux fragments de parler pour eux-mêmes et de parler entre eux-mêmes. Et elle remplit les moments de silence avec la musique, avec sa musique ou ses propres mots. C'est une pratique qui marque un travail de déconstruction de l'identité noire et qui dénote une relation émotionnelle qui relie son histoire personnelle à celle de la diaspora. Donc, dans ces 2 vidéos, qui forment un travail qui s'appelle Non sans titre, l'artiste a rassemblé 2 vidéos de mariage éthiopien qu'elle a ralenti. Et sur ces 2 images, elle a superposé un soundtrack du son qu'elle a enregistré elle-même lors d'un voyage à Chicago. Et le son qu'on entend, en fait... déjà, on a des images de trance à l'écran. Et le sermon que l'on entend à l'audio est également un audio de trance qu'elle a enregistré dans la cave d'une église africaine-américaine. De la France aux États-Unis ou en Éthiopie, toutes ces images et tous ces sons entrent en friction. Ils se frottent les uns les autres, ils se superposent, ils se fondent les uns dans les autres. Lorsque je regarde le travail de Luna, j'entends les mots de la poétesse Ethel Adnan, qui disait à Hans Ulrich Obrist, être dans un archipel, c'est comme si la terre s'était brisée. Et comme si cette terre s'était brisée, Luna et nous-mêmes avons à dealer, à nous occuper de fragments archipéliques, diasporiques. Et à travers la création et la discussion, on arrive à créer des sutures temporaires qui ne les réparent pas totalement et ne les restaurent pas non plus dans leur état initial. La page funambuliste. Study. Dans son introduction à la version française de Cruising Utopia, The Then and There of Queer Futurity, l'historienne de l'art Elisabeth Lebovici nous dit « On ne lit jamais seul, on ne regarde quoi que ce soit jamais seul, on n'analyse jamais seul, on ne parle jamais sans que les autres ne nous accompagnent. On lit toujours avec. » Donc dans cette citation, Lebovici parle en particulier et en réalité de la méthodologie queer, mais en fait, je trouve dans cette phrase une résonance terrible, mais dans le sens qu'elle m'excite beaucoup, entre son constat et le projet de funambuliste. En fait, j'y vois même un écho avec la notion de study que Fred Moten et Stefano Arnay développent dans le livre The Undercommons. Lorsqu'ils parlent de study, donc d'études, ces 2 auteurs ne parlent pas du tout de la définition académique et élitiste du terme, mais ils proposent plutôt de réfléchir hors de la classe et du matériau académique matériel, et de nous pencher sur nos interactions de tous les jours, lorsqu'on écoute de la musique ensemble, lorsque l'on raconte des histoires et que l'on bâtit des mythes ensemble, lorsque l'on célèbre et que l'on danse ensemble. En fait, Funambuliste, c'est un projet qui a été créé en 2015 par Léopold Lambert, alors qu'il habitait encore à New York, et qui s'est considérablement enrichi au fur et à mesure que différentes personnes qui aujourd'hui sont toutes au comité éditorial rejoignent l'équipe. Et en fait, le projet de Funambuliste est le témoin de ces relations dans l'équipe éditoriale, mais aussi avec nos propres contributeurs. C'est d'ailleurs pour ça que sur notre site, vous pouvez retrouver un onglet qui s'appelle Network et qui en fait rassemble tous les contributeurs que la revue a eu depuis donc maintenant 7 ans et qui permet d'entrer en contact avec eux et de les maintenir en contact entre eux-mêmes. Et à bien des égards, les conversations que nous ouvrons et que nous entretenons à Funambuliste sont en fait des
espaces de study, ou en tout cas des conversations qui sont susceptibles d'ouvrir des espaces de study. C'est pour ça, en fait, que lorsque vous lisez notre description, nous nous décrivons comme une archive ou des voix de personnes. Donc, souvent, ce sont des universitaires, des militants et des artistes, mais aussi parfois des personnes qui, tout simplement, dont nous avons vu qu'elles avaient des choses à dire, peuvent se rencontrer et bâtir des solidarités. Pour expliciter ce point, j'aimerais vous parler d'un projet qui s'est fait en fait dans la lignée en fait du numéro sur le panafricanisme, qui est un numéro que nous avons coédité avec Léopold Lambert et un autre membre du comité éditorial qui s'appelle Margarida Wako. Nous avons été invités au Palais de Tokyo à écrire un texte autour de la cinéaste Sarah Maldoror, donc, qui était une cinéaste guadeloupéenne qui a documenté l'ensemble du combat panafricaniste et l'ensemble de combats anticoloniaux à travers le monde, puisqu'elle avait une exposition rétrospective au Palais de Tokyo. Sarah Maldoror est décédée. C'était un projet qui était notamment suivi et soutenu par sa fille. Lorsque nous avons eu cette proposition, nous avons invité la réalisatrice et chercheuse Anna de Souza, qui avait déjà participé au numéro sur le panafricanisme. Et on a résulté en fait un essai qui était le produit de discussions, de lectures communes et de moments poétiques communs, de visionnages communs, mais aussi de moments pas intimes, mais d'amitié. Qui nous a permis en fait de nous plonger et de nous confronter à l'histoire coloniale présente et passée en Angola, enfin, qui a permis de tracer et de se frotter trois territoires, à savoir l'Angola, la Guadeloupe et la Kanaki. C'était bien des régions qui étaient très chères à Maldoror, mais c'était aussi des régions qui étaient chères à chacun d'entre nous pour des questions intimes. Et en faisant cela, nous avons mis en mouvement les notions qui, pour moi, sont au cœur, parmi les notions qui sont au cœur de la question somnambulisme, c'est-à-dire les questions de friction et de suture, qui irritent et qui cousent ensemble les géographies. Obrigada, Caroline. Merci. Bom, pelo que vocês ouviram, já deu para entender que a fala dessas duas pesquisadoras, muito mais do que revistas de arquitetura ou de arte e sua circulação, elas aqui se propõem a discutir plataformas de produções e pesquisas dentro e fora da universidade, a partir de vozes. Acho que vozes é uma palavra que se repetiu bastante aqui, que atuam na cidade, né? Temos aqui duas pesquisadoras que pensam em construir propostas editoriais contemporâneas, que apresentam pesquisas, reflexões e críticas, e que, novamente, agradecemos pela presença no Instituto. Tanto a Pisagrama quanto a Funambulist são publicações que trazem essas questões urgentes para o entendimento do campo das artes, arquitetura, urbanismo, ou dos espaços, como a Caroline colocou, e que se propõe, inclusive, a construção de uma base de produção a partir de lutas anticoloniais, antirracistas, queer e feministas, né? Acho que dá para a gente promover aqui um belo diálogo, um belo debate, e espero que vocês tenham perguntas para a plateia, ou para as nossas convidadas. Mas, enquanto isso, acho que eu vou lançar algumas questões para a gente pensar junto, não é? Então, Renata, vou começar por você, pela ordem de apresentação. Vocês descrevem na Pisagrama, logo na plataforma de apresentação, que se trata de uma plataforma online, com o objetivo de inventar confluências, né? Acho que o termo vem... eu vi o Ailton Krenak usando, acho que o Nego Bispo usa também, né? Catalisar ideias urgentes e reunir pessoas para pensar outros mundos possíveis em aliança com coletivos urbanos, LGBTQIA+, afro e indígenas.
Uma questão marcante nessa sua fala é a questão do desaprender as bases que nos formou, nós arquitetos, especialmente, né? Especialmente a partir da escuta, da colaboração e das alianças. Então, queria que se você falasse um pouquinho como é que essa intenção e como, a partir de toda essa produção e reflexão que vocês promovem na plataforma, ela se rebate também em sala de aula. Tá? Tendo em vista que boa parte de vocês são professores também nas universidades, alguma universidade pública, no seu caso, e do Wellington também. Essas produções de alianças espaciais parecem um caminho de ida e volta, né, entre as universidades com pessoas com vivências diversas. Você apresenta aqui várias delas. E aí eu queria saber um pouquinho também como ocorreu, se você pudesse falar, essa aproximação com todos esses pensadores indígenas, quilombolas e tantos outros que você trouxe aqui, né? Se você podia falar um pouquinho de como essa troca ela se desdobra no formato de texto também. E falo isso porque ontem, conversando com o Felipe Carnevale, que está aqui na plateia, o nosso querido Fio, sobre a revista, ele falou de uma expressão muito bonita que eu queria adotar até, achei muito interessante, que fala que essa é uma tentativa de ocupação bibliográfica, né? Então, é muito interessante se você puder falar um pouco também sobre isso. E que isso tem a ver também diretamente com essa questão da oralidade, né? Que a gente falou tanto de vozes aqui, mas se você podia falar também um pouquinho se são essas vozes, se você entende essas vozes como um caminho de pensamento e reconstrução ou destruição efetiva do nosso campo da arquitetura. Caroline, você ouve bem aí? Você consegue ouvir bem? Ok. Então, eu achei muito interessante sua fala também. Acho que tem um diálogo por várias pontes aí com a produção e a reflexão e a fala também da Renata. Eu não sei se alguém teve curiosidade de saber o que significa funambulist, mas em português se refere à palavra equilibrista. Eu acho que isso significa muita coisa para a gente pensar também. E muito interessante eu ver a sua extensa pesquisa e produção e nessas questões das práticas emergentes entre a diáspora negra e essa arte queer, né? Eu achei muito curioso, porque, lendo e revendo para pensar essa mesa, a gente se debruçou recentemente com o último número, eu acho que está para ser lançado, ou não foi lançado ainda, cujo título, a tradução para o português seria Lutas na Floresta, e que tem a participação de vários brasileiros, e entre eles, inclusive, da um artista indígena trans, que é a Uira, que foi uma artista premiada aqui no Instituto Tomiotaki, no Prêmio Artes Tomiotaki, há algumas edições, e que esteve presente também na 13ª Bienal Internacional de Arquitetura aqui de São Paulo. Então, a minha pergunta se você pudesse falar um pouco mais também sobre essa rede de colaboração que a revista promove. Você falou um pouco sobre ela no final da sua fala, porque também, quando a gente entra lá no site e vê o nome das pessoas, são muitos nomes, muitas pessoas com muitas atividades, mas me chamou muita atenção uma presença maciça de educadores também, além de pessoas que se declaram educadores, outros que declaram ativistas. E também queria saber se isso é uma tentativa de ampliação dos diálogos com um público mais abrangente do que necessariamente de artistas enfim, arquitetos ou urbanistas, como seja. E aí, para finalizar, eu acho que muito inspirada na fala da Renata, com quem a gente trocou alguns e-mails antes, eu queria só trazer um texto do Ailton Krenak, que está no livro dos Futuros Ancestrais, que eu achei muito interessante, exatamente também em diálogo com as duas falas aqui apresentadas, né? Ele fala na página 70 e 71 que temos que reflorestar o nosso imaginário, e assim, quem sabe, a gente consiga se reaproximar de uma poética de urbanidade que devolva a potência da vida, em vez de ficarmos repetindo os gregos e romanos. Vamos erguer um bosque, jardins suspensos de urbanidade, onde possa existir um pouco mais de desejo, alegria, vida e prazer, ao invés das lajotas tapando córregos e ribeirões. Afinal, a vida é selvagem e também eclode nas cidades. Então, acho que para começar um pouco isso, vou pedir para os colegas de plateia que tiverem interesse em fazer perguntas, que levantem as mãos. Eu acho que vocês se sentem prontas para responder, então, Renata. Obrigada.
Sabrina. Eu queria também compartilhar o microfone, né, com os dois que estão aqui da Pisiagrama também, se vocês quiserem falar, tá? Por favor, fiquem à vontade, estamos aqui juntos, sempre, né? Eu acho que essa questão do desaprendizado é muito importante, né? Vem do grande livro da Ariela Aisha Azoulay, né? Que se chama História Potencial, Desaprender o Imperialismo. Então, são quase 700 páginas de vários caminhos práticos e teóricos para o desaprendizado. Então, a gente passou um ano lendo coletivamente esse livro, né, com um grupo grande de pessoas lá na universidade e de pesquisadores, né, de graduação, mestrado, doutorado. Então, enfim, a gente está muito interessado em aprender com a Ariela a desaprender a negligência, a violência em todas as nossas práticas, né? Então, são coisas que a gente não conseguia antes enxergar quão violentas elas são, né? Então, eu acho que o desaprender o nosso modo, né, o que nos formou, como eu disse, passa principalmente por não naturalizar a violência, né, por entender que a gente não intencionalmente fabrica e prolifera violência. Então, acho que isso é o grande desaprendizado, né, nesses modos de fazer que a gente naturalizou como os modos de fazer, né? E essa questão você falou do impacto, né, dessas presenças e dessas conversas na prática de ensino-aprendizado. Agora eu vou falar de desaprender, vou falar de ensinar, né? Como é que isso pode acontecer? Nesse caminho, então, né, de falar abertamente da violência e falar com grupos que cada vez mais na universidade estão mais múltiplos, né? Eu acho que eu entrei na universidade como professora em 2010, né, num programa do Reúne, né? Quer dizer, dos cursos novos, noturnos, né, que ampliaram essa acessibilidade à universidade àqueles que antes não conseguiam chegar nela. Então, eu tenho acompanhado uma mudança, né, nessa comunidade, né, de aprendizado, nessa comunidade de conhecimento. Então, essa ideia de entender que são muitos mundos ali que a universidade reúne, devia ser capaz de mudar o nome dela, né, para pluriversidade, ao invés de universidade, né, porque a ideia não é reduzir tudo a um conhecimento, né, a um modo de conhecimento científico ocidental violentamente dominante, né? Mas sim multiplicar essas vertentes epistêmicas que são vívidas e que agora estão dentro da universidade, nitidamente. Então, o desaprendizado, né, lida também com essa percepção que há muitos mundos presentes na conversa agora, né, mais do que nunca. Eles sempre foram mundos presentes, mas agora, mais do que nunca, eles estão presentes na conversa epistêmica, né, dentro da universidade também. Então, esse novo lugar, né, que, na verdade, é um lugar ancestral, a gente tem mania do novo, né, outro desaprendizado que a gente tem que ter com a Ariela Azoulay, né? O novo é a grande criação, né, do moderno, mas essas sabedorias, esses modos de fazer ancestrais, eles estão baseados na oralidade, né? Então, a gente lida na universidade com um lugar que ele é um lugar que ele tenta compor, como eu estava falando. Então, não é trabalhar na dicotomia que a gente está acostumado, no rigor dicotômico que a gente está acostumado, assim, oralidade versus escrita, por exemplo, né? Não se trata disso. A ideia não é desqualificar ou desmerecer
a escrita em prol da oralidade. Mas é uma coisa que a Ariela falou no pequeno trecho que eu trouxe, assim, como é que a gente também, ao mesmo tempo que a gente abre mão do privilégio, a gente usa o privilégio, né, em prol de outras coisas. Então, essa ideia de produção de bibliografias não é negar as bibliografias ou negar a produção textual e escrita, mas é multiplicar ela, né? Então, essa ideia das ocupações bibliográficas é isso, tá bom, se o que é válido na construção, né, do conhecimento acadêmico são os textos e as bibliografias, então a gente vai multiplicar as bibliografias para a gente poder continuar trabalhando, citando e divulgando as coisas que realmente fazem sentido para a gente, para as nossas pesquisas e para a discussão hoje, né? Então, a gente começou fazendo isso e disseminando esses textos, falando, agora vocês podem citar, são os autores importantes não, que a gente aprendeu com o bispo, que são autores necessários. Ele fala, não me interessa ser importante, me interessa ser necessário, né? Então, são os autores necessários que a gente tem para lidar hoje. Então, é um modo de disseminar, né, de não sair, ou seja, de ir e vir, de sair da universidade, de voltar, né, e de estabelecer essa multiplicidade aí, né, de escutas, de escritas, de trocas, né, de trabalhos acadêmicos e não acadêmicos. Acho que é isso, né? Oui, en fait, je retrouve un peu du projet de Funambulis à cet égard. Alors, je ne vais pas présumer de pourquoi, parce que je pense qu'il y a des réponses différentes sur pourquoi certains de nos contributeurs IS se nomment éducateurs ou pas. Ce que je peux dire, c'est que bien qu'on travaille avec beaucoup de personnes qui sont... Enfin, on travaille notamment avec des personnes qui sont issues de l'université. On essaye de toute façon de diversifier le pool de personnes avec lesquelles on collabore. Donc il y a beaucoup de militants, il y a aussi des artistes, il y a des architectes, il y a aussi des personnes, je vais reciter Kenyetega, mais qui à ce moment-là commençaient à peine à se dire que ça l'intéressait l'art, parce que Kenyetega est artiste, mais c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, et donc ça nous intéresse aussi de pouvoir donner une plateforme à des personnes qui parfois juste en fait avec qui on peut nouer des dialogues. Donc le dialogue s'était noué autour du numéro sur le validisme, puisque Kenyetega est un artiste sourd. Après, il y a une autre question, je pense, qui est celle de... On a des articles que certaines personnes pourraient penser comme étant adjacents à la production universitaire et intellectuelle. Je pense que c'est des articles qui ont toujours qui sont toujours assez épais, complexes, sur des questions qui sont très peu au centre du débat. Et que nous, du coup, on a envie de les mettre en avant. En revanche, on a une éthique éditoriale qui fait qu'on veut toujours faire un pas de côté, quoi qu'il arrive, par rapport à la production académique. Donc, par exemple, on demande toujours à nos contributeurs... en fait, il n'y a pas de notes, par exemple, dans nos articles. Donc, en fait, ça force les contributeurs, notamment ceux issus de l'université, à écrire d'une autre manière, d'une manière qui soit immédiatement saisissable pour n'importe quel lecteur, sans autant sacrifier à la complexité des sujets abordés. Ensuite, sur la question du terme éducateur même, je pense qu'il y a aussi une question éthique et politique. Je pense à peut-être Ruthie Wilson-Gilmore, qui, alors peut-être que je me trompe, ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui est à la fois universitaire et éducateur dans sa description, mais ça vient aussi de ses combats, en fait, son combat anticarcéral. Et je pense qu'il y a aussi une question de positionnement politique, en fait, sur la question de la production des savoirs et sur le partage du savoir. Donc c'est pour ça aussi que voilà, tout à l'heure je parlais un petit peu de cet écho en fait autour de Moten et comment justement on pouvait chercher à faire des pas de côté sur les lieux en fait de production du savoir et sur les modes de production du savoir. Et peut-être que je pourrais aussi terminer sur ça veut aussi dire que la manière dont on aborde les sujets a un positionnement politique et fait aussi un pas de côté.
Comme un peu pour Pisa-Grammet, c'est vrai qu'on cherche à mettre en avant des questions anticoloniales, antiracistes, féministes, queer, antivalidistes. Donc déjà, c'est déjà un point de côté. Et aussi qui ne centre jamais, en fait, le point de vue occidental et dominant. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il y a ce dernier numéro sur les forêts. C'est pour ça aussi que, par exemple, notre positionnement qui est très très fort sur le combat pour la Palestine, on est très attaché à toujours donner en fait la parole aux personnes palestiniennes et peut-être moins être dans cette démarche, même si elle existe. On a d'ailleurs travaillé avec Ariella Azoulay sur la question qui est peut-être beaucoup répétée dans d'autres médias sur les alliés et les personnes israéliennes. Donc voilà, ça a cette question en fait du pas de côté et en fait elle a des échos partout. Pas uniquement, en fait, je trouve que c'est une question qui en dit beaucoup. En fait, c'est une question d'éducateurs contre, comment on latéralise en fait les échanges. Elle a des échos partout, autant sur le choix des contributeurs que sur la manière dont on aborde les questions, sur quelles questions on aborde. Donc voilà, je pense que là c'est un petit peu un tour autour de cette question. Eu posso falar mais um pouquinho? Eu esqueci de te responder uma coisa e queria também conversar a partir do que... Quer dizer, eu não sei se eu vou ser chata, se vocês querem fazer alguma pergunta. É porque, Sabrina, você tinha me perguntado como que é o contato, né, e a relação com esses autores, né, indígenas e quilombolas. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, né? E a outra questão é sobre as notas de rodapé, que eu acho que é uma conversa boa também, que a gente também faz assim, né? Mas, bom, primeiro, eu acho que é legal dizer que, felizmente, na UFMG, né, a gente tem, quer dizer, a UFMG tem uma tradição longa da presença indígena na escola, né? Eles têm um curso de formação de educadores indígenas já antigo, tem essa formação transversal em saberes tradicionais que eu já citei, que a gente começou em 2014, então já tem um tempo, né, uma trajetória da presença mesmo, de fato, né, desses pensadores no cotidiano, né, institucional. A gente, em 2012, né, o Lô lembra, teve um festival de inverno que foi uma ocupação da universidade, com todas as comunidades no Brasil inteiro, né, de indígenas e de quilombolas. A gente fez um festival cultural maravilhoso, né, durante várias semanas, no mês de julho, na cidade de Diamantina. Então, a gente já vem tendo essa oportunidade mesmo, né, de composição, de encontro e de alianças, né, como eu disse. E essas coisas, ao longo desses anos, foram, né, se proliferando e frutificando, né, em vários projetos juntos. A gente tem, para além da revista, a gente tem outros projetos também que envolvem, né, essas pessoas. Inclusive projetos expográficos, né? Em 2019, eu participei de uma exposição no Museu da UFMG, que se chama Mundos Indígenas, com 5 povos, né? Iekuana, Yanomami, Xacriabá, Machacali, Pataxó, que foram 5 povos que já trabalham há mais de 20 anos com a UFMG. Então, a gente entrou nessas pesquisas e construiu junto com eles uma exposição muito bela, né, lá nesse lugar, no Espaço do Conhecimento da UFMG. Então, é isso. E hoje eles estão assim, né? O Cacique Babau estava lá semana passada, o Joelson 2 semanas atrás. Tem um colóquio da pós-graduação, então a gente convida eles para falar, para fazer alguma oficina. Então, né, eles já foram... Eles gostam de vir, e aí a gente já está pensando em projetos também da gente ir para o território, porque agora a questão, ele fala, não é só a gente que vai à universidade, quando que os alunos, a gente já foi, mas quando que os alunos vão para o território? Então, eles vieram e a gente ficou em várias reuniões
reuniões, Ricardo, né, planejando essa disciplina aí no segundo semestre. E sobre as notas de rodapé, é que eu acho legal a gente pensar nesse projeto editorial, esses projetos editoriais desse tipo. Eu falei, não sei se vocês perceberam, assim, que eu falei que a gente tenta, nesses 13 anos, vir fazendo uma prática tradutória, né? Assim, porque eu acho que a tradução é uma palavra, eu falei rápido, assim, mas é uma palavra-chave, né, para essa ideia desse compor e desse transitar e desse habitar mundos associados, né? Porque a gente tem que comunicar, né? A gente tem que travar alianças, a gente não precisa concordar em tudo, a gente não é igual, e a gente não deve ser, né? Mas como que essa tradução opera? Então, a gente tem várias camadas tradutórias, né, na pisiagrama. A primeira, básica, é essa, assim, né? É um texto fluido, como eu disse, é uma revista pensada para qualquer pessoa ler, né? Sobre assuntos densos, né? E necessários, né? De discussão, de debate, mas ela não pode ter uma linguagem que exclua, né, esse leitor qualquer. Não pode ser um texto longo demais, que a pessoa não vai chegar até o final, porque a gente quer que ela chegue até o final, né? Então, é um texto muito específico, não é um texto acadêmico, obviamente, né? E também nem é um texto que é uma transcrição direta da oralidade, porque a oralidade é outra coisa. A oralidade a gente repete, a gente gagueja. Para a história oral é muito importante esse gaguejo, esse silêncio, essa hesitação, mas depende da finalidade, né, do registro e da transcrição. No caso de transformar num texto que a gente quer que seja lido até o final, ele tem que ser um texto que seja um texto de qualidade e que tenha um encadeamento de pensamento que muitas vezes a gente, na oralidade, a gente não constrói ele diretamente, a gente depois tem que rearranjar, né? Então, são várias camadas tradutórias. E a básica, né, então, claro, não temos notas de rodapé também, né, Caroline? Não temos. Mas a tradução básica que a gente faz desde o início é a tradução dos textos acadêmicos, que é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, pega teses e dissertações de autores que são fundamentais, que são incríveis, mas que, obviamente, a gente não publicaria daquele jeito, que ela está lá com aquele corpo e alma, né, de tese e dissertação acadêmica, né? Então, a gente tem esse trabalho, todos nós fazemos isso, de ler a tese inteira e de fazer uma proposição tradutória, né, a partir daquela pesquisa. A gente produz um ensaio, uma proposta de ensaio, envia para o autor, às vezes, fica muito feliz com o nosso trabalho, às vezes ele detesta, né, e se recusa a publicar naqueles outros termos que tiram as citações, as notas de rodapé. Claro que a gente não tira a citação, a referência, os autores estão ali, mas a gente tira a citação naquele modelo que a gente conhece, de citação longa, de citação deslocada do texto, né? A gente, às vezes, reduz a ideia, né, do autor referenciado e põe ela dentro do parágrafo. Enfim, isso, algumas pessoas têm problema com essa transformação do texto e outras não. Outras entendem exatamente que esse texto, dessa outra maneira, vai circular de outro jeito, né, e vai alcançar pessoas que nunca alcançaria se tivesse só naquele molde acadêmico, né? Então, são várias camadas tradutórias. E a tradução da oralidade é uma coisa que a gente já faz mais em diálogo próximo, né, com esses pensadores, e a gente, né, devolve o texto e volta, e a gente fala isso, enfim, é uma outra dinâmica de conversa, né, mais de troca pela conversa mesmo na oralidade. Então, é isso. Si je peux me permettre de rebondir sur cette question de la note de bas de page. Cette question de la note de page, oui, effectivement, je pense que c'est important aussi de comprendre que c'est un positionnement politique par rapport à un dispositif, un apparatus un petit peu de pouvoir académique, mais que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une éthique de la citation. Quand je pense à des penseuses afroféministes, la citation, en fait, c'est un moyen de connecter,
de créer une cosmogonie, de s'insérer dans une généalogie et une géographie. Donc évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que les textes sont écrits seuls, que ce sont des divagations individualistes. Bien au contraire. Moi, je pense là tout de suite à une vidéo d'une artiste qui s'appelle Gaëlle Chouane, qui filme à un moment une jeune doctorante afro-brésilienne trans, qui dit que pour le jour de sa soutenance, en fait, elle était très peinée de tous les meurtres de personnes trans qu'il y avait eu, et que du coup, en fait, elle avait pris son aiguille, et moi qui parlais de suture tout à l'heure, elle avait cousu tous les noms des personnes trans qui l'avaient précédée, qui lui avaient permis d'être là avec elle. Donc, elle les avait pris avec elle. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi dans le magazine, puisque c'est vraiment un magazine qui tente de mettre en lien également des traditions orales ou des traditions, des choses qui n'ont pas forcément été consignées par écrit, qui met au centre la question de la solidarité. Et je dirais même que quelque part, aussi cette question parce qu'on a aussi un format de conversation entre les contributeuristes. Il n'y a pas simplement des essais critiques. Il y a aussi cette question de dialogue et de prendre avec ce type de format. Et je voulais juste aussi rajouter sur la traduction. Nous, c'est un problème auquel on se heurte également, puisque comme j'expliquais au début, en fait, le projet a été fondé par Léopold Lander, qui est français, mais lorsqu'il habitait à New York. Depuis Léopold et le projet c'est un projet où on est beaucoup à être sur différents continents en réalité, mais la plupart de l'équipe est quand même basée à Paris. Et donc se pose la question de la traduction, parce que en fait, notamment en France, il y a un besoin très très fort de matériaux en fait pour aborder un certain nombre de sujets auxquels on s'attelle nous. Et donc pour le moment, là on est en train de réfléchir. Je n'en dis pas plus sur les traductions futures de Funambuliste ou pas, mais en tout cas, une des premières choses qu'on a tenté, c'est en fait de réfléchir au format du podcast. Et en fait, au-delà de la question de la traduction, je pense que c'est aussi une question de la translation, littéralement géographique, de certains problèmes au sein d'un territoire donné. Donc là, par exemple, c'est la série qui est en français, c'est un podcast sur les diasporas. Donc sur les diasporas qui sont les moins connues. Donc, je sais pas moi, par exemple, les diasporas océaniques, voilà. Et du coup, voilà, il y a cette question de traduction et de translation dans un contexte qui nous occupe aussi beaucoup et qui, de toute façon, est transcendante dans le projet du magazine, mais peut-être encore avec plus d'acuité dans l'avant-dernier numéro, qui était donc Questioning Our Solidarities, et qui, du coup, quand je parlais tout à l'heure de décalement du regard, et là, en fait, justement, s'attelle un petit peu à des conversations intra- et intercommunautaires. Temos alguns minutos. Acho que tem uma questão ali. A Ana Karina vai levar o microfone. Boa noite. Obrigado pelas falas. A minha pergunta, ela, na verdade, é um pedido, mais do que uma pergunta, vai para a professora Marques. Em alguma medida, assim, as duas falas deixaram muito claro, assim, como elas se relacionam com o passado, com outras experiências e as eleições do presente, do contemporâneo. Então, a professora trouxe alguns pensadores e tal, mas eu gostaria de pedir para que, por gentileza, você também pudesse, você e os outros colegas da Pisiagrama, pudesse localizar, assim, ou relacionar a revista de uma perspectiva histórica na produção de periódicos assim do Brasil. E aí, para não ser tão amplo, eu vou explicar o que eu estou pensando, que vai-se até dos anos 50 para frente. A gente tem um grupo de revistas chamado Tendência, Acrópole, Módulo, que tem ali um certo tipo de arquitetura a ser defendido e a ser ensinado. Com a ditadura isso é descontinuado de alguma medida, e com a abertura gradual, assim, a gente começa a ter um certo jornalismo de arquitetura, né, com as revistas Projeto, AU,
E é nessa virada que eu queria destacar assim, algumas experiências mais independentes também, que eu acho que se assemelham, e também conterrâneas, que é, por exemplo, as experiências do grupo da Pampulha, né? E tiveram outras, tiveram, sei lá, no Rio, Chão, Campinas, a Ocon, etc. E porque eu queria saber de vocês, assim, quais são os pontos de contato, como vocês acham que são referências ou não, porque ali eu consigo ver, dentro de muitas contradições, algumas coisas que aparecem. Por exemplo, tem uma revista cujo número é dedicado à questão ecológica da construção do aeroporto de Confins. Ou tem um perfil, uma entrevista com o Fernando Gabeira, discutindo essas questões. Ou poderia ter o Ailton Krenak, por exemplo, não seria estranho, né? E, ao mesmo tempo que tinha, sei lá, metade ou grande parte dela discutindo desenho de arquitetura, projeto e o que eles estavam produzindo na época. Então, eu queria entender de vocês, assim, como vocês veem essa tradição e se relacionam com a produção de vocês. Obrigado. Quer responder, Lô? Você que está aí do lado dele? Boa noite, gente. A Paula, que é uma das editoras da revista, tem uma pesquisa super interessante sobre isso, a dissertação de mestrado dela, na verdade, que eu não vou lembrar o nome agora, Renata, que é orientadora, depois pode dizer. Modos de ler, modos de desaprender. Que ela trata dessa discussão das revistas, das publicações de arquitetura. Mas fiquei pensando enquanto você perguntava, fiquei imaginando quais as respostas possíveis. Vou dar uma resposta, mas eu não queria que ela parecesse pedante e nem... Não sei exatamente, mas pedante mesmo. Mas quando a gente criou a Pisiagrama, em 2010, um dos pressupostos da revista é que ela não era uma revista de arquitetura, que a gente jamais publicaria projeto de arquitetura, e que ela surgiu muito por um certo cansaço, um certo desalento com as revistas que existiam, que a gente não se reconhecia nelas, apesar de sermos todos, menos a Fernanda, que é cientista política, todos arquitetos, arquitetas. E é muito curioso, na verdade, que a gente esteja aqui hoje discutindo crítica de arquitetura e tal. É surpreendente, na verdade. E que a revista seja lida e reconhecida em muitas escolas de arquitetura. Porque, sinceramente, esse não era o objetivo, nunca foi o objetivo da revista. De ocupar um papel, ou de ocupar um lugar de publicação de arquitetura, ou de fazer parte de uma linhagem de revistas de arquitetura que a gente não se reconhecia enquanto arquitetos, como fazendo parte dessa linhagem de arquitetos, e também como editores, jamais nos reconhecemos, né, assim como fazendo parte dessa linhagem de publicações. Então, tem também uma invenção de um lugar um tanto estranho, assim, que, por exemplo, a Pisiagrama é uma revista muito lida nos cursos de antropologia, por exemplo. O que também é uma coisa, talvez hoje não tão surpreendente, por tudo que a Renata falou e mostrou, desses autores, dessas autoras, mas também a gente jamais imaginou, vamos fazer uma revista que vai ser, em algum momento, lida nos cursos de antropologia, por antropólogas. Então, bom, acho que eu respondi a sua pergunta, mas deixei muitas coisas por aí também. Total, mas eu acho que tem uma questão interessante também, que concordo totalmente, é isso, né? Assim, era uma revista que no início a gente falou, é sobre espaço público. Para falar de espaço público, a gente pode falar, originalmente, né, em 2010, a gente pode falar de tantos lugares diferentes, né? O espaço público é uma coisa que atravessa tantos lugares, né?
tantas perspectivas epistêmicas, né? Então, desde o início, a gente tinha essa premissa de ser uma revista o mais diversa possível. Então, se o tema era, vocês viram, o primeiro foi acesso, né? Então, a gente pensava, bom, sobre acesso, a gente precisa de ter o quê? A gente precisa de falar de televisão pública, a gente precisa falar de internet pública, de rádio, a gente precisa falar de uma gama enorme de coisas para trazer esses muitos lugares, né, perspectivas para falar do tema. Então, a gente nunca pensou assim, como a arquitetura lida com acesso, ou com progresso, ou com recreio, não, né? Mas essa ideia da cidade era um desses lugares, né, onde esse tema atravessava, né? Então, e acho que isso é perfeito. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que também conversa com o que você perguntou, como é que você chama? Que tem a ver com desviar ou deslocar uma prática de arquitetura para a plataforma editorial, que eu acho que isso é uma discussão interessante, porque o modo da gente não ser arquiteto, ou ser arquiteto de outro jeito, ou, como diz um amigo nosso, professor da comunicação, ser desarquitetos, né? Ele chama a gente de desarquitetos, foi entender que a gente, e é o que a Paula faz, né, Fio, na dissertação dela, quando ela descobre, né, que dá para ser arquiteto de muitos outros jeitos, inclusive sendo editor e publicando, é uma coisa muito legal. E eu acho que isso tem uma tradição, de certa maneira, também, em alguns desses nomes que você falou, né, pensando que não pegaram isso radicalmente, né? Assim, pensando na revista Pampulha, por exemplo, é um lugar editorial coletivo, onde se construiu um outro jeito de fazer arquitetura, mas não se deixou de fazer também né, o jeito projetual, objetual e genial, né, do arquiteto moderno. Então, pós-moderno, no caso, né? Mas assim, não fez isso. E a gente talvez tenha, né, entendido que esse lugar é um lugar de uma prática possível e necessária, né, que é essa plataforma editorial como uma atuação, né, que dialoga e desloca a nossa própria formação, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar, né, nessa linhagem também, desse lugar editorial como um lugar de uma prática profissional, né, da arquitetura e da arte, seja lá o que for, importante, né, e agente no mundo, né? Acho que dá tempo para uma última pergunta. Se você pudesse apresentar também, acho que pode ser interessante. Meu nome é Bárbara. A minha pergunta é para a Caroline. Deixa eu tirar aqui. Eu estou me formando em curadoria e museologia e eu fico pensando muito como trazer o negro, o trans, para dentro dos museus, para dentro dos espaços. Essa questão de transitar, que a Renata falou, aqui em São Paulo, por exemplo, quando você vai no museu, você não consegue ver um público negro, um público das comunidades. É tudo muito elitizado. E eu queria saber como que a gente consegue, como que você pensa nessa questão de trazer, de envolver o negro, o trans, a minoria que nós temos hoje, para dentro desses espaços, para eles serem realmente ocupados, não só pelo branco, pelo colonialismo, de ter essa questão de poder transitar, né, de trazer de fora para dentro da cidade, desse espaço que a gente tem. Eu penso muito nisso e queria saber como que você lidar com essa questão dentro dos aeroportos, a música do aeroporto, a música ambiente. Como que você... Qual seria a sua dica para nós brasileiros, assim, para lidar com isso? Je pense que la question, en fait... J'oublie à chaque fois que je me prends la traduction dans les oreilles. Je pense que la question, en fait, c'est un petit peu la question du siècle. Enfin, au siècle dernier, on se posait un petit peu... la question qu'on se posait, c'était celle de l'anachronisme du format de la biennale, et que là, maintenant, on arrive au moment où on se rend compte que les musées, les expositions sont aussi des formats anachroniques. J'ai pas vraiment de tips, parce que je pense que où qu'on soit, on se heurte un petit peu au même problème. Néanmoins,
je pense que peut-être partant de tous ces travaux faits autour qu'on appelait community-based, c'est-à-dire d'aller chercher les besoins des communautés, on a déjà un élément de réponse qui, à mon avis, est complètement insuffisant parce qu'il n'abolit pas complètement la question de la hiérarchie. Quand je regarde en France les événements qui font venir des personnes racisées et minoritaires, déjà c'est rarement dans les grandes institutions. Donc il y a quelque chose à réfléchir à l'extérieur des institutions et qui ne soit pas juste une proposition d'art bien mal nommé public. Il y a aussi une question de qui propose quoi. Et donc, en fait, là, ça touche à l'organisation même de nos institutions. Et ça, je pense que ça vient de... En fait, toute proposition visuelle et culturelle a plusieurs layers, enfin, couches d'épaisseur, et se donne à voir plus ou moins. Et je pense qu'il y a des choses que certains visiteurs vont pouvoir voir dans des œuvres. Par exemple, un visiteur noir va pouvoir voir quelque chose dans un tableau, je ne sais pas moi, de Paul Taburet, qui est un artiste guadeloupéen, par exemple, que d'autres personnes blanches ne viendront pas. Je cite Paul aussi pour faire une blague. C'est quelqu'un qui refuse, qui fait beaucoup qui est un petit peu un trickster et qui justement aime beaucoup manipuler cette question de la présence ou pas de la mythologie de la mythologie et de la blackness dans son œuvre, qu'il repousse plutôt. Mais je pense aussi donc, du coup, que ça touche aussi à l'organisation de nos institutions. Ça veut aussi dire qu'il faut laisser la place à des personnes en fait, qui sont concernées. Je pense qu'on est tous à des endroits, on peut parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, l'organisation de Funambulistes le démontre. On est de plein de backgrounds différents, de plein d'origines différentes. Mais justement, on se laisse chacun l'espace. Et que c'est à partir de ce moment-là, quand on aura dévissé un certain nombre de dispositifs de pouvoir et de transversalité, qu'on va pouvoir accueillir les gens à l'intérieur. Mais il va peut-être aussi falloir abolir les murs du fameux intérieur pour pouvoir en rebâtir d'autres. Et c'est assez funambuliste ce que je viens de dire, parce que par rapport à cette question, est-on un magazine d'architecture ou pas ? La plupart des personnes dans Funambulistes ont une formation d'architecture, ce que je n'ai pas, mais étaient extrêmement frustrées en fait, justement par la manière dont les architectes pensaient le bâti. Et donc c'est pour ça en fait que c'est un magazine. Le sous-titre c'est politique de l'espace et des corps. C'est qu'il y a quelque chose où il faut immédiatement en fait s'attacher à ces questions-là pour pouvoir vraiment remettre en tension et critiquer les dispositifs de pouvoir. Donc voilà. Obrigada, Renata. Obrigada, Caroline. Bom, acho que, dado o adiantado da hora, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, esse debate. Eu acho que a gente visitem as plataformas, vejam as revistas, ouçam os podcasts, e a gente fica aqui com vontade de ler, produzir e refletir sobre tantas questões. Obrigada a todos, todas e todes, e boa noite.